As 70 Semanas de Daniel, parte 5. Estamos estudando a profecia das 70 Semanas de Daniel. Que está no capítulo 9 de Daniel, do versículo 24 ao 27. Em resumo, o que aconteceu até aqui? Daniel, no capítulo 9, ele está orando, clamando a Deus pela restauração de Israel, porque ele descobriu no livro de Jeremias, que a assolação de Israel ia durar 70 anos. Então ele está clamando ao Senhor, se humilhando diante de Deus, pedindo perdão por si e pelos pecados do seu povo, e ele ora por isso, e quando Gabriel, o anjo, vem, ele dá essa profecia absolutamente fantástica, né? Que o anjo diz para ele que 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Aí tem 7 pontos que eu já falei nos vídeos anteriores, que vão dar sinal que as 70 semanas terminam, que é para cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão, selar a profecia e para ungir o Santíssimo ou o Santo dos Santos, que é o Senhor. Aí ele diz que as 70 semanas começam no decreto para reedificar Jerusalém, né? Falamos dos 3 decretos de Ciro, Dario, Artaxerxes. Aí ele fala que depois das 7 semanas teria completado aí a restauração, mas depois mais 62 semanas haveria o Messias, o príncipe. Então o Messias fica muito claro que é Jesus, né? E aí depois dessas 62 semanas, 7 mais 62, o Messias é tirado, é cortado o Messias, mas não para si mesmo, como eu disse, para reunir num corpo o povo de Deus, né? Para formar a nova aliança. E aí o povo do príncipe que há de vir vai destruir a cidade, o santuário. Isso depois das 69 semanas, o povo que destruiu Jerusalém e o templo no ano 70, que era liderado por Tito, o imperador, que seria o general romano, mas o povo que estava ali com ele, as legiões, eram principalmente formadas por árabes que estavam ali, que Roma pegava esse povo para si e formava legiões romanas de árabes, sírios e todos esses povos vizinhos, inimigos históricos de Israel. E aí agora entramos no último versículo, que é o final das 70 semanas, né? Que é a 70ª semana, que fica claro que entre as 69 e as 70 tem um intervalo de tempo. Ele fala da destruição do templo, que é no ano 70, então não está falando da 70ª semana. Ele fala de guerras, assolações que têm acontecido desde que Jesus foi até hoje, né? E vem a última semana, no versículo 27, que fala assim: e ele firmará com muitos por uma semana, e ele firmará aliança com muitos por uma semana. Quem é ele que firmará aliança, né? Ele está claro no versículo anterior, que é o povo do príncipe que há de vir. Ele é o príncipe que há de vir. Ele é o chifre pequeno lá do capítulo anterior. Ele é o anticristo de 1 João. Ele é a besta que sobe do mar de Apocalipse 13:1, que tem 7 cabeças e 10 chifres, né? Que ele é o mesmo parte daqueles 10 reis
dos 10 chifres do animal que simbolizava Roma, e também dos 10 pés da estátua. Então o governante aí que há de vir, que vai firmar uma aliança com muitos, é o próprio anticristo, e ele dá início à 70ª semana. Ele firmará aliança com muitos por uma semana. E quem são esses muitos, né? Os muitos está aqui muito claro, está muito claro que esses muitos não são, como eu ensinava anteriormente, não são judeus, não é Israel. Então, quando você pega aí esses vídeos que falam da aliança de Trump e de outros entre Israel e os árabes, será que ele é o anticristo? Não, tira isso da sua cabeça, vamos focar na palavra de Deus. O anticristo vai fazer aliança com muitos, não é com Israel, é com muitos. Esses muitos, muito provavelmente, são os 9 outros reis, para formar aqueles 10 reis dos 10 dedos da estátua, dos 10 chifres do animal, né, do qual ele vai quebrar 3 chifres, né, através de guerra ou coisa assim, e vai tomar o poder, né? Então, essa aliança é uma aliança muito maior, né? Em Daniel 7, a gente tinha visto que o quarto animal tinha 10 chifres, e o chifre pequeno que se levanta é um dos 10. E essa passagem é paralela a Apocalipse 17, 12 a 14. Vamos ler aqui, olha. Apocalipse 17, 12 a 14. E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Estes combaterão contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Então os 10 chifres são 10 reis, está muito claro. Eles vão receber o poder, o reino, por 1 hora, significa por um tempo curto de tempo. Provavelmente o tempo é esses 7 anos, né, das 70 semanas, isso na economia divina em milhares e milhares de anos não é nada, né? Então por isso ele fala por 1 hora. E eles têm o intento de entregar o poder à besta, lá no coração eles estão determinados. E os 3 que resistirem à besta vão ser destruídos, vão ser quebrados, né? São 10 reis, né? São 10 nações ou 10 regiões da terra, né? E essa aliança é feita no princípio da semana, né? Ele firmará aliança com muitos por 1 semana, a última semana. E aí a 70ª semana, então, são 7 anos finais que foram determinados por Deus para cumprir aqueles 7 pontos, né, que eu já disse antes. E na metade da semana, a metade da semana são 3 anos e meio, e que tem muitos textos proféticos que falam dessa metade. Lá Daniel 7, 25 fala: e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues na sua mão, eles têm os santos do Altíssimo, a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Eles serão entregues na mão do anticristo por um tempo e tempos e metade de um tempo, ou 3 anos e meio. E Daniel 12, 7, Daniel tem outra revelação: ouviu o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente que isso seria para um tempo, tempos e metade de um tempo. De novo, 3 e meio. E quando tiver acabado de espalhar o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Então, de novo aí, o poder do povo santo é o povo de Deus, a igreja do Deus vivo do último dia.
E a mulher, Apocalipse 12:6, a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, né, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Um ano aí profético é 360 dias, 1260 dão exatamente 3 anos e meio. Então a mulher foge para o deserto, onde ela é guardada por Deus, alimentada por Deus. Então muitos, durante a perseguição do anticristo, vão estar nesse deserto, fora da vista da serpente, guardados aí, talvez nos campos, escondidos da perseguição. E Apocalipse 12, ainda no versículo 14, diz: foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, de novo o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo fora da vista da serpente, né? Esse tempo aqui da grande tribulação, da grande perseguição, que é a metade da semana, os últimos 3 anos e meio, a mulher vai estar sendo guardada no deserto. Interessante, né? Como Deus já fez isso na história de Israel, onde ele alimentou um povo 40 anos no deserto. Então, não fique tão apurado ou tão preocupado se isso acontecer no nosso tempo, né? Deus vai cuidar de nós, em nome de Jesus, ainda que muitos irão morrer. Agora, aí diz assim, na metade da semana, voltando ao versículo 27, ele fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, isso até a consumação. Quer dizer, muitos diziam, eu ensinava isso também, que na metade da semana ele quebra a aliança, mas não tem escrito quebra de aliança. Na metade da semana está escrito, ele fará cessar o sacrifício e a oblação. O que será esse sacrifício e essa oblação? Muitos dizem que Israel vai reconstruir o templo, então ele vai fazer cessar o sacrifício no templo e as ofertas lá. Mas isso demandaria que o templo físico voltasse a ser o centro da adoração de Deus na terra, o que é impossível, porque esse templo, pode judeus reconstruir um novo templo, terceiro? Pode, mas esse templo não vai ser o centro da adoração de Deus, porque o templo de Deus somos nós que adoramos em espírito, né? Deus não vai ser mais adorado, não vai haver mais sacrifícios que Deus vai aceitar, ainda porque ele já aceitou o sacrifício de Jesus na cruz. Ainda que eles possam até voltar a fazer isso não será o que Paulo se refere em 2 Tessalonicenses 2,4, que diz: o qual se opõe e se levanta, falando do anticristo, contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Quer dizer, templo de Deus vai ser um templo reerguido? Não, o templo de Deus é a igreja. O templo de Deus é o povo de Deus, não vai ter mais templo físico, né? Jesus deixou isso claro quando falou com a mulher samaritana: vem hora que nem aqui nem em Jerusalém adorarão o Pai, né? Porque o Pai deve ser adorado em espírito e em verdade. Então esse templo de Deus, o anticristo vai tomar o poder sobre a igreja, ele vai fazer cessar o sacrifício, a oblação, ele vai fazer cessar a pregação do evangelho. Lembra que lá Apocalipse 11 vai ter as 2 testemunhas que podem ser 2 homens? Podem, mas eu creio mais em um povo com essa unidade de coração, pregando principalmente a partir de Israel, porque Jerusalém volta a ser o centro da terra e todos os olhos estarão focados em Jerusalém, na Terra Santa, porque vai haver guerra contra Israel nesse templo.
Então, aí ele vai matar as testemunhas, né? Literalmente fazer cessar o sacrifício da pregação do evangelho, a oferta, a oração pública, né? Tudo isso ele vai cessar, né, no meio da semana, e provavelmente ele vai fazer um grande decreto de perseguição contra todo o povo de Deus. E isso vai ser aceito no mundo inteiro. Essa perseguição vai ser mundial, porque todo mundo vai estar desesperado, apavorado com a pregação dos últimos dias, né? Com aqueles sinais todos e maravilhas, contra os juízos que os pregadores ali do Apocalipse, do último dia, as duas testemunhas, ou o povo que vai estar pregando arrependimento, não apenas que Deus te ama e está tudo bem com você, não, pregando que você precisa se arrepender dos seus pecados, para que você receba Jesus como Senhor da sua vida e tenha a vida mudada. Então, a assolação, o que o anticristo vai fazer é que ele vai fazer uma perseguição terrível. Ele vai colocar o que é abominação desoladora, o sacrilégio terrível, né? Porque ele vai ser adorado na terra toda. Jesus falou isso, Daniel também no capítulo 11 fala isso, diz aqui no capítulo 11, 31, e braços serão colocados sobre ele que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. Quer dizer, braços colocados sobre ele, né? Esses braços têm um sentido de forças, de exércitos, né? Então ele vai, com o poder do exército, fazer cessar a pregação, vai ter mais pregação, não vai ter mais nada, adoração, não vai ter mais igreja, lugares de adoração na terra serão todos fechados, porque vai vir a abominação desoladora, que é adoração ao homem. E os violadores da aliança, Daniel continua, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Então, nesse tempo, Deus vai usar muitos para serem fortes e fazer proezas em nome de Jesus, sinais e maravilhas. E os entendidos entre o povo ensinarão a muitos. Então você precisa conhecer. Por que eu estou estudando, ensinando profecia? Por que eu estou falando das profecias das 70 semanas? Porque eles vão ensinar a muitos. Olha, prepare-se para esse tempo. O tempo está se aproximando. O tempo do fim. Esteja preparado para a perseguição. Não confia nessas falsas pregações, que de repente você vai ser arrebatado e a terra vai cair numa grande tribulação. Não existe isso. A igreja vai ser perseguida nesse tempo. Os entendidos vão ensinar muitos, todavia cairão pela espada, pelo fogo e pelo cativeiro, pelo roubo por muitos dias. Então o povo de Deus vai ser preso, morto, saqueado, roubado. Então não adianta se apegar muito a coisas materiais nesse tempo, e devemos estar desapegado disso, porque se esse tempo for o tempo na nossa geração, nós vamos passar por isso, e caindo eles serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se juntarão a eles com lisonjas. Então, enquanto o povo de Deus está sendo guardado por Deus, vai vir gente também, aduladores, que na verdade não têm o Espírito Santo, e alguns dos entendidos cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até o fim do tempo, que será ainda para o tempo determinado. Então isso tudo vai acontecer no último dia, e a gente vai ter provação, purificação e santificação
como nunca nesse tempo. Então temos que estar com o coração aberto e preparado para isso, não ter esse evangelho meia boca, ou esse evangelho que vai estar tudo bem, nunca vai acontecer nada de ruim com você. Basta ver aí na pandemia quantos crentes têm morrido, homens e mulheres de Deus têm falecido nesse tempo, e eles não eram pecadores como nós. Todos somos uns diante do Senhor. Então, porque Deus nos permitiu estar aqui, é para que a gente tenha um coração quebrantado, arrependido, né? E se Deus te livra do Covid, glória a Deus. Se Deus não te livra, glória a Deus, se você é um cristão. Em Mateus 24, Jesus falou assim, 15: quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda. Então Jesus também falou dessa abominação desoladora. No lugar santo está sobre a igreja. Quem lê entenda que a adoração do homem, a adoração das coisas humanas, a adoração à nova lei, novo tipo de lei, né? Nova geração de homens e mulheres, que não é mais homem e mulher, agora tem muitos gêneros e coisas desse tipo. Isso vai estar até sobre a igreja. Quem lê isso entenda que não tem nada a ver com o templo físico que foi destruído e que não será mais reedificado, ou pode até ser reedificado, mas não será mais o centro da adoração, porque o centro da adoração é o coração, é o povo, é as pedras vivas, não é nem lugar de adoração. Hoje mesmo muitos lugares de adoração estão fechados, mas nós continuamos adorando o Senhor unidos num coração. Então, profanar o santuário fala de uma perseguição feroz da igreja e não da profanação do templo físico dos judeus, porque o santuário é o povo, as ofertas contínuas somos nós. Nós somos a casa espiritual de Deus, né? Nós somos as pedras vivas, nós somos o material ao qual Deus está construindo a sua noiva, sua nova Jerusalém. Paulo, então, jamais ia considerar um templo literal como o templo de Deus, como a gente leu em 2 Tessalonicenses capítulo 2, né? Porque a nova aliança não pode voltar a ser a velha, não pode voltar às práticas da velha aliança e o templo virá templo de Deus, compreende? Então aqui a gente encerra a profecia das 70 semanas, o que está determinado pelo Senhor será derramado sobre o assolador, o anticristo, o falso profeta, serão lançados no lago de fogo antes do milênio. O juízo acontecerá sobre todos os povos que seguirem a besta, tudo isso se cumprindo na vinda triunfal de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos seus anjos e seus santos. Então, o propósito de Deus, que foi determinado por Ele mesmo, que está aqui nas 70 semanas, se cumprirá e toda a terra verá a glória do Senhor, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Pai. Ele é o grande Rei, Ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Lá Apocalipse 19, para terminar, diz assim: e vi a besta e os reis da terra e seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e o seu exército, falando da volta triunfal de Jesus. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Então, o foco está aqui na besta, no sinal da besta, adorar a imagem da besta. Esses dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram com suas carnes. Uma palavra final. Não fica muito focado em esses sinais,
fulano é anticristo, Beltrano é o anticristo, porque fez uma aliança aqui ou ali, ou porque é o presidente de tal e tal país, né? O anticristo, quando ele surgir, quando se levantar os 10 reis na terra, quando houver uma aliança entre esses reis que passarem a dominar sobre a terra, aí você vai saber realmente quem é o anticristo. Esse é o grande sinal, esse é o grande sinal da aliança que ele fizer com outros para tomar o poder. E quando ele fizer guerra contra outros países para se estabelecer como o Senhor, como o dominador sobre o mundo inteiro, você não vai ter dúvida nenhuma se você estiver vivo. E quando na metade da semana, que a gente não vai saber, ele então liberar essa perseguição maciça, essa assolação, trazer essa abominação da desolação, né? Oprimir todo cristão, mandar destruir, matar e ser adorado, tanto a sua marca como o seu nome, como a sua imagem, né? Também essa abominação desoladora pode acontecer que na metade da semana ele comece a exigir que todos sejam marcados e todos adorem a imagem da besta. E aí, nesse tempo você vai saber que ele é o anticristo, e nesse tempo você vai poder, né, assim, saber que Jesus volta dentro de 3 anos e meio. Você não vai saber do dia e a hora, mas provavelmente você vai saber do ano, do tempo, se você for sábio e entender, como Jesus falou, quem lê entenda. Então, amados, nós vivemos dias difíceis, né? Dias conturbados, dias que a peste se propaga pelo mundo inteiro, e essa peste, ela está sob a soberania de Deus. Deus sabe tudo, pode tudo, conhece tudo. Ele pode te livrar da peste, ele pode livrar o país da peste, mas ele ainda não livrou. Então vamos confiar no Senhor, vamos nos deleitar no Senhor e na força do seu poder. Não confie em homens, confie no Senhor, seja sábio, aproveita a oportunidade, prega o Evangelho, fala do arrependimento, fala que vivemos tempos onde Jesus está cada dia mais perto da volta. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E fica na paz, que Deus te dê sabedoria, que Deus te leve até Cristo. No próximo vídeo vou falar sobre as 2 profecias, vou juntar as 2 profecias, as 2.300 tardes e manhãs, que é a profecia do capítulo 8, e as 70 semanas, que é a profecia do capítulo 9. E vamos ver algo interessante nisso. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te esconda à sombra das asas dele até que passem as calamidades. Um grande abraço.